Eu vou te contar um plano, mas antes, preciso que você faça uma coisa. Não conta pra ninguém que você vai fazer isso. Não porque é errado, não porque é ilegal, mas porque quando você conta que vai mudar de vida financeira, aparecem duas coisas: as pessoas que duvidam e as pessoas que sem querer te sabotam. Então esse plano é seu, só seu. 6 meses, em silêncio, sem precisar explicar pra ninguém o que você está fazendo. E no final desses 6 meses, a única coisa que vai falar por você é o resultado. Fica até o final, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Eu sei como é carregar dívida. Não é só o peso financeiro, é o peso emocional de acordar todo dia sabendo o que deve. De ver o telefone tocar e sentir aquele frio na barriga. De chegar no fim do mês e fazer as contas sabendo que não vai fechar. E o pior não é nem a dívida em si, é a sensação de que você está sozinha nisso. De que todo mundo ao redor parece estar bem, enquanto você está afundando em silêncio. Tem uma situação que muita gente conhece bem, mas quase ninguém fala em voz alta. É aquela de acordar de manhã já pensando em conta, de ver o nome de um credor na tela do celular e não atender, de fazer conta de cabeça no mercado antes de colocar qualquer coisa no carrinho, não por hábito, mas por necessidade. De chegar no fim do mês com aquela sensação de que por mais que a pessoa se esforce, o buraco não fecha. Quem vive isso sabe que não é só uma questão financeira, é um cansaço que vai fundo. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante: você não está sozinha, e você não está nessa situação porque é fraca ou irresponsável. Você está aqui porque ninguém nunca te mostrou um caminho real para sair. Não o caminho perfeito, o caminho possível, o que funciona para quem tem conta atrasada, filho para criar, salário que não estica e zero energia sobrando no fim do dia. É esse caminho que eu vou te mostrar agora. O que esse vídeo propõe é diferente. Não vai pedir para você expor sua situação para ninguém. Não vai sugerir que você peça dinheiro emprestado, venda o que tem, ou faça escolhas que não cabem na sua vida real. O plano que você vai ver aqui foi pensado para ser seguido em silêncio, do jeito que você preferir, no seu ritmo, sem precisar explicar nada para ninguém, porque sair do vermelho não exige plateia, exige método. Em 6 meses, com passos claros e possíveis, dá para mudar o tamanho do problema e muitas vezes resolver de vez. Não importa se você deve 800 ou 12 mil reais. Não importa se já tentou antes e não deu certo. O que importa é que existe um caminho, e ele é real, e ele começa com informação. Não com sorte, não com dinheiro extra, e não com uma virada de vida do dia para a noite. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente já está pronto para dar esse primeiro passo. Fica até o fim, porque o que vem a seguir foi feito exatamente para quem está na sua situação. Tem um peso que a dívida carrega que vai muito além do número no extrato. É um peso que aparece de manhã, antes mesmo de olhar o celular. É aquela sensação de que o dinheiro vai embora antes de chegar, de que qualquer imprevisto vai ser um problema, de que a vida financeira está num ciclo que não tem saída fácil. Quem vive isso sabe que não é só uma questão de conta, é uma questão de como a pessoa se sente todos os dias. A vergonha é talvez o sentimento mais silencioso de todos. Muita gente deve e não conta para ninguém, nem para o parceiro, nem para o filho, nem para o amigo mais próximo. Carrega aquilo como se fosse uma falha pessoal, como se dever fosse prova de que a pessoa não presta. Mas a verdade é que o endividamento no Brasil não é exceção, é a regra. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, da CNC, mais de 78% das famílias brasileiras estavam endividadas em 2023. Isso significa que a grande maioria das pessoas que você conhece está no mesmo barco, só que em silêncio. O medo que vem junto com a dívida também é real. Medo do telefone tocar, medo de abrir o aplicativo do banco, medo de que alguém descubra. Esse medo faz a pessoa evitar olhar para o problema, e quanto mais ela evita, mais o problema cresce. Os juros não esperam. O carnê não some, e a sensação de que tudo está fora de controle vai ficando mais pesada com o tempo. Sair do vermelho, nesse contexto, parece quase impossível, porque o estado emocional não deixa nem pensar com clareza. O que pouca gente percebe é que esse ciclo, vergonha, medo, evitação, é exatamente o que mantém a dívida viva. Não é falta de dinheiro que impede a pessoa de resolver. Na maioria das vezes é falta de clareza emocional para encarar o problema de frente. E clareza não vem de força de vontade, vem de informação, de método e de entender que dívida não é sentença. É um problema que tem solução,
desde que a pessoa saiba por onde começar. Mês 1. Mapear todas as dívidas em uma lista antes de qualquer ação. O primeiro mês não é o mês de pagar nada diferente. É o mês de enxergar. A maioria das pessoas que está endividada não sabe exatamente quanto deve. Sabe que deve muito, sabe que está apertado, mas não sabe o número real. E isso é mais comum do que parece. Quando a situação aperta, o instinto é desviar o olhar. Abrir o extrato dói. Ligar para saber o saldo devedor parece confirmar o pior. Então a pessoa vai empurrando e a dívida vai crescendo no escuro. A primeira ação concreta é simples. Pegar um papel, abrir o bloco de notas do celular ou usar qualquer coisa que funcione e listar tudo. Cada dívida com o nome do credor, o valor total, os juros mensais e a parcela mínima. Cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, financeira, dívida com familiar, tudo junto. Não para resolver ainda, só para ver. Esse exercício parece pequeno, mas é o mais importante de todo o plano. Você não consegue sair do vermelho de algo que você não enxerga. Olha só o que acontece quando a pessoa faz isso pela primeira vez. Ela quase sempre se surpreende. Às vezes a dívida é menor do que parecia na cabeça, às vezes é maior. Mas nos dois casos, o simples fato de ver o número real tira um peso, porque o desconhecido assusta mais do que qualquer valor escrito no papel. Um exemplo concreto: uma pessoa com 4 dívidas separadas, que achava que devia R$ 8.000, descobre que o total é 5.400. O alívio não é do dinheiro, é da clareza. Nesse primeiro mês, também vale reunir os documentos, boletos, extratos, contratos. Não para assinar nada, não para ligar para nenhum credor ainda, só para ter tudo num lugar só. Guardar dinheiro começa com saber para onde ele vai, e saber para onde ele vai começa com enxergar o tamanho real do buraco. Quando a pessoa termina esse mapeamento, ela não está mais no escuro, ela está pela primeira vez no controle. E esse controle, mesmo que pequeno, já muda tudo. Mês 2. Parar de usar crédito e atacar a dívida com maiores juros primeiro. O segundo mês começa com uma decisão que parece simples, mas que muda tudo. Parar de usar crédito. Cartão, cheque especial, carnê novo, qualquer forma de crédito que cria dívida nova fica pausada. Não para sempre, não como punição, só enquanto o plano está em andamento. O motivo é direto. Não dá para esvaziar um balde com a torneira aberta. Cada compra parcelada nova, cada vez que o limite do cartão é usado, é mais um mês de prazo que se acrescenta no caminho. E o caminho já está longo o suficiente. Com o crédito pausado, a atenção vai para a lista feita no mês anterior. O foco agora é identificar qual dívida tem o maior juros mensal e atacar ela primeiro. Essa estratégia se chama avalanche de dívidas, e ela existe por uma razão matemática muito clara. Juros altos crescem rápido. O rotativo do cartão de crédito no Brasil, por exemplo, chegou a ultrapassar 400% ao ano em 2023, segundo dados do Banco Central. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 no rotativo pode virar R$ 5.000 em menos de 2 anos se não for tocada. A ideia é pagar o mínimo de todas as outras dívidas e jogar qualquer valor extra, mesmo que seja 50, mesmo que seja 100, na dívida mais cara, todo mês, sem exceção. Não precisa ser um valor grande, precisa ser consistente. Uma pessoa que ganha R$ 2.000 e consegue separar 150 por mês além dos mínimos, já está fazendo mais do que a maioria, porque a maioria não tem método, tem intenção, e intenção sem método não sai do vermelho. Esse mês também é o momento de rever gastos pequenos que passam despercebidos, assinatura que não usa, taxa de manutenção de conta, aplicativo pago que virou hábito, não para cortar tudo de uma vez e ficar infeliz, mas para identificar onde tem gordura que pode virar combustível para o plano. Cada real redirecionado para o pagamento da dívida mais cara é um passo a menos no caminho. E o caminho, como vai ficando claro, é feito de passos pequenos, dados com constância. Mês 3. Como negociar desconto com credores sem se expor ou se humilhar. O terceiro mês é um mês de conversar. E muita gente trava aqui, porque negociar dívida parece humilhante, parece admissão de derrota, parece expor uma fraqueza que a pessoa preferia esconder. Mas a realidade é bem diferente disso. Credor nenhum quer manter uma dívida indefinidamente. O que eles querem é receber. E quando a pessoa aparece disposta a negociar,
ela não está pedindo favor, ela está oferecendo uma solução. Isso muda completamente a dinâmica da conversa. O primeiro passo antes de ligar ou ir pessoalmente é ter o número na cabeça, o valor que você consegue pagar à vista ou o valor máximo de parcela que cabe no seu orçamento sem comprometer o resto do plano. Chegar na negociação sem esse número é como entrar numa loja sem saber quanto tem no bolso. Os credores são treinados para negociar, e quem não se prepara aceita a primeira proposta, que quase nunca é a melhor. Plataformas como o Serasa Limpa Nome e o site consumidor.gov.br são boas opções para começar sem precisar nem falar com ninguém por telefone. Na hora de negociar, a postura importa tanto quanto o valor. Não precisa explicar a vida, não precisa se justificar, não precisa contar o que aconteceu. Basta ser direto. Quero quitar essa dívida. Qual o melhor valor para pagamento à vista? Simples assim. Os descontos para pagamento à vista podem chegar a 50% ou mais, dependendo do credor e do tempo de inadimplência. Uma dívida de R$ 2.000 pode ser quitada por 900, e isso não é exceção. É mais comum do que parece quando a pessoa sabe como perguntar. O que muita gente não sabe é que negociar não significa aceitar qualquer acordo. Se a proposta não couber no orçamento, a resposta certa é simples: não consigo pagar esse valor agora, mas posso pagar tanto. E insistir com calma. Credor que recusa toda a proposta razoável hoje vai receber uma proposta pior amanhã, e eles sabem disso. Sair do vermelho passa muito por essa habilidade de negociar sem medo e sem pressa, com números claros e postura firme. Quem aprende isso uma vez, usa para sempre. Mês 4. Atacar da menor para maior e usar cada quitação como combustível. No quarto mês, o plano ganha um novo ritmo. Se nos meses anteriores o foco era cortar o sangramento e negociar, agora é hora de começar a eliminar. E aqui entra um dos métodos mais eficientes e mais subestimados para sair do vermelho de vez: o método bola de neve. A lógica é simples. Você pega a menor dívida da lista e foca tudo nela, paga o mínimo de todas as outras e joga o máximo possível na menor, até ela desaparecer. O motivo pelo qual esse método funciona não é só matemático, é psicológico. Quando a pessoa quita uma dívida, mesmo que pequena, acontece algo importante na cabeça dela. Ela sente que é possível. Essa sensação de vitória, mesmo que pequena, cria energia para continuar. É diferente de ficar meses atacando uma dívida grande sem ver resultado nenhum. A bola de neve funciona porque cada quitação vira combustível para a próxima. E esse combustível é real, porque o valor que era destinado à dívida quitada agora vai inteiro para a próxima da lista. Um exemplo concreto ajuda a visualizar. Imagina uma pessoa com 3 dívidas: R$ 400 num carnê, R$ 1.200 no cartão e R$ 3.000 numa financeira. Ela consegue separar R$ 200 por mês além dos mínimos. Em 2 meses, o carnê de 400 some. Agora ela tem R$ 200 mais do que pagava no carnê, digamos 80 de mínimo, jogando no cartão. Em menos de 5 meses, o cartão também vai embora. E aí toda essa força vai para a financeira. A bola foi crescendo. Guardar dinheiro para quitar dívida deixa de parecer sacrifício e começa a parecer estratégia. O que sustenta esse método é a constância, não o valor. Não importa se o extra mensal é 80 ou 300. O que importa é que ele existe todo mês, sem exceção. Cada dívida quitada é uma âncora a menos no orçamento. E quanto menos âncoras, mais leve fica o mês. Mais sobra, mais rápido a bola cresce. Quem chega no final do quarto mês com 1 ou 2 dívidas a menos na lista já não é a mesma pessoa que começou o plano. Ela viu que funciona, e isso muda tudo. Mês 5. Evitar a armadilha do relaxamento e começar uma reserva mínima de emergência. O quinto mês traz um perigo que pouca gente menciona: o relaxamento. Depois de meses de disciplina, de dívidas quitadas, de orçamento controlado, a pessoa começa a sentir que o pior já passou. E aí baixa a guarda. Começa a parcelar uma coisa pequena, usa um pouquinho do limite do cartão, faz uma compra que não vai fazer diferença. E aí, quase sem perceber, começa a recriar o ciclo que tanto custou para sair. Esse é o momento mais delicado de todo o plano. Não porque a situação piorou, mas porque a pessoa acha que já pode relaxar. A proteção contra esse movimento é prática e concreta.
Começar a reserva de emergência. Não precisa ser grande. O objetivo aqui é ter um colchão mínimo de 500 a R$ 1.000 guardado numa conta separada, de preferência uma que não seja a conta corrente do dia a dia. Esse valor existe para uma função específica: cobrir imprevistos sem precisar recorrer ao crédito. Pneu furado, consulta médica, problema no celular. São exatamente esses imprevistos que jogam as pessoas de volta para o endividamento quando não tem reserva nenhuma. Guardar dinheiro enquanto ainda tem dívida pode parecer contraditório, mas não é. A matemática pode até dizer que o ideal é pagar tudo antes de guardar, mas a vida real não funciona só com matemática. Sem uma reserva mínima, o primeiro imprevisto vira nova dívida. E nova dívida nesse ponto do plano pode desmotivar tanto que a pessoa abandona tudo. A reserva não é luxo, é proteção do progresso que já foi construído até aqui. A forma mais simples de começar é separar um valor fixo todo mês assim que o salário cai, antes de qualquer outra coisa. Pode ser R$ 50, pode ser R$ 100. O valor importa menos do que o hábito. Uma conta poupança separada, uma conta digital sem cartão físico, qualquer lugar que crie uma barreira entre o dinheiro guardado e o dinheiro do dia a dia já resolve. Quem chega no fim do 5º mês com uma reserva nascendo e as dívidas menores já quitadas, está pela primeira vez em muito tempo construindo algo, não só apagando incêndio. Mês 6. Avaliar o que resta e definir o próximo passo após as dívidas. O 6º mês é diferente de todos os outros. Não porque é o mais difícil, mas porque é o primeiro mês em que a pessoa para, olha para trás e enxerga o caminho que percorreu. As dívidas menores já foram, a negociação com os credores aconteceu, o hábito de controlar o orçamento existe, a reserva começou a crescer. E mesmo que ainda restem dívidas maiores para pagar, a situação não é mais a mesma de quando o plano começou. A pessoa mudou, e essa mudança vale ser reconhecida. A primeira tarefa desse mês é fazer uma avaliação honesta: o que foi quitado, o que ainda resta, quanto tempo falta no ritmo atual. Não para se cobrar pelo que falta, mas para ter clareza do que vem a seguir. Se ainda tem dívidas, o plano continua com o mesmo método. Se as dívidas foram todas quitadas ou estão sob controle, é hora de definir o próximo objetivo financeiro. Pode ser aumentar a reserva de emergência para 3 meses de despesas, pode ser começar a guardar dinheiro para uma meta específica. O importante é que o orçamento não fique sem direção. Esse é também o momento de revisar hábitos que mudaram ao longo do plano. A pessoa que chegou até aqui sem usar crédito por meses, que aprendeu a negociar, que viu dívidas sumirem uma a uma, já tem uma relação diferente com o dinheiro. Não porque lê um livro de autoajuda, mas porque viveu, na prática, que é possível controlar o que entra e o que sai. Esse aprendizado não some quando o plano termina, ele fica, e é ele que vai impedir que a pessoa volte ao ponto de partida. O 6º mês não é uma linha de chegada, é uma linha de largada diferente. Sair do vermelho completamente pode levar mais tempo dependendo do tamanho da dívida. E tudo bem, o que muda é que agora existe método, existe histórico de vitórias pequenas, existe uma reserva nascendo e existe clareza sobre o próximo passo. A pessoa que termina esse mês não é mais alguém que deve e não sabe como resolver. É alguém que sabe o que fazer e que já provou para si mesma que consegue. 6 meses parecem muito quando a gente está no começo, mas olhando de perto, cada mês tem uma função clara, um passo possível, uma mudança concreta. Não é sobre fazer tudo certo o tempo todo, é sobre não desistir quando errar, sobre retomar o plano no mês seguinte, sobre entender que consistência vale mais do que perfeição. Quem chegou até aqui no vídeo já mostrou que tem o que é preciso para começar, porque a maioria das pessoas fecha o vídeo antes do meio. Você não fechou. A mensagem central de tudo que foi dito é simples: dívida não é destino, é uma situação, e situação tem solução, quando a pessoa sabe por onde começar. Não precisa de salário alto, não precisa de condição especial, não precisa esperar o momento perfeito. Precisa de um método, de um passo de cada vez e da decisão de que esse ciclo vai ter um fim. Sair do vermelho é possível para qualquer pessoa que decida encarar o problema de frente, e esse vídeo foi feito exatamente para isso. Guardar dinheiro, controlar o orçamento, negociar a dívida, nada disso é segredo de rico nem conhecimento de especialista. É informação que deveria ser ensinada na escola e nunca foi. E é exatamente por isso que esse canal existe, para colocar na mão de quem precisa o conhecimento que ninguém entregou de graça. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele tocou em algo que você está vivendo, isso já é o começo de uma mudança real.
Agora é a sua vez de falar. Deixa nos comentários. Qual dos 6 meses parece mais difícil para você? Qual parte do plano você já tentou antes? Tem alguma dívida que parece impossível de resolver? Escreve aqui embaixo, porque quanto mais a gente conversa sobre isso, menos pesado fica para todo mundo. Cada comentário ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma coisa a se sentirem menos sozinhas. E esse é o maior valor que esse canal pode ter.